Oi, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que você vai ver essa mensagem. Faz alguns dias que o Senhor me lembrou algo que Ele trouxe para mim alguns anos atrás, né? Em 2017 foi um ano muito difícil para mim, né? Quem me conhece sabe da minha história, né? Foi o ano que meu filho nasceu e eu comecei a passar algumas tribulações na minha vida. E não pelo nascimento dele, mas por outras circunstâncias. E nesse ano o Senhor começou a ministrar muitas coisas ao meu coração. E eu comecei a fazer algumas anotações e eu vou começar a compartilhar essas anotações com vocês. E uma forma também que eu sei que o Espírito Santo tem me incomodado e ele quer trazer à memória algumas palavras de esperança para mim e creio que vai abençoar a sua vida também. Essa primeira mensagem que eu tenho para compartilhar com você, ela é baseada no texto de Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler a partir do verso 10, a gente vai ficar do 10 até o 14, tá? Eu vou ler aqui. A minha Bíblia, ela é versão NVI, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamaram a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta, para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Naquela ocasião, o Senhor ministrou ao meu coração algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Lá no primeiro versículo, a palavra diz que Deus, tinha um tempo, né? Ele diz assim, que quando se completarem os 70 anos, quando o povo foi escravizado, ele foi para aquela terra, né? Esse aqui já foi depois da época da escravidão do Egito. O povo foi escravo para a Babilônia, né? Foi preso. Naquela ocasião, desde o começo, o Senhor já tinha dito que o povo estaria por lá por 70 anos. E o Senhor ministrou ao meu coração o seguinte: a nossa Babilônia, a minha Babilônia, a sua Babilônia, o momento de sequidão, o momento de deserto, os momentos de provação, o momento do vale que você vai passar, que todos nós vamos passar, eles têm um tempo determinado pelo Senhor. Desde o começo, a palavra do Senhor diz que os nossos dias foram escritos por Ele. Todos os nossos dias foram escritos por Ele no livro que Ele tem. Ele tem os planos perfeitos e Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Ele sabe de todas as coisas. Então, lembre que Ele não perde o controle e que o tempo é dele. Ele determinou o tempo para que você estivesse passando por isso que você tem passado hoje, as dificuldades que você tem passado hoje. E um dia elas vão acabar, porque você vai passar para uma nova fase, um novo caminho, um novo aprendizado. Você vai sair desse lugar onde você está agora, seja no vale, seja no deserto, seja na tempestade, onde quer que você esteja. Isso vai passar. Então, Deus sabe quanto tempo eu preciso passar na Babilônia. Ele cumprirá as suas promessas, mas será em seu tempo, que é perfeito. Ele já determinou e cumprirá esse tempo. Deus sabe o que faz. Ele sabe quais são os planos dele. Ele tem tudo planejado. Tudo está sob o controle de Deus.
Nós precisamos confiar que Ele jamais nos abandonará e que Ele nos dará o futuro que desejamos. Quando eu clamar, quando eu chamar a Deus, quando eu orar, Ele prometeu que vai me ouvir. Quando eu o buscar, Ele me prometeu que eu o encontrarei. Basta buscá-lo de todo o vosso coração, de todo o meu coração, em primeiro lugar. Eu preciso deixar todas as máscaras, me desnudar diante dele. Ele deseja sinceridade, honestidade. Assim, eu jamais serei decepcionada. Sabe por quê? Muitas vezes eu já me fiz essa pergunta: como é que pode? A palavra de Deus diz que o rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes eu me perguntei: Senhor, por que Davi era um homem segundo o teu coração? Ele assassinou um homem para ficar com a mulher dele, ele adulterou antes de assassinar esse homem. Para encobrir o pecado do adultério, ele planejou a morte daquele homem que era um servo fiel, que era um bom homem. E ainda assim, ele era um homem segundo o teu coração. Eu não conseguia compreender isso. E um dia o Senhor me deu compreensão. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se desnudava diante de Deus. Ele era sincero diante de Deus. Eu vivi uma experiência com Deus que, há algum tempo atrás, acho que foi ano passado, que eu tava tão magoada, eu tava tão chateada, tão decepcionada com Deus por algo que eu precisei passar durante o meu processo, que não fazia nenhum sentido para mim viver aquela experiência. Mas o Senhor, Ele, de toda forma, me fez passar por ela, me permitiu que eu passasse por ela. E o que aconteceu ali foi que eu vivi uma das maiores experiências que eu já tive com Deus. Foi muito doloroso e eu não entendi naquele momento. E eu falei tudo o que eu estava sentindo para Deus. Eu fui completamente transparente. Eu briguei com Deus. Eu xinguei. Falei palavrão. Eu estava muito irritada, muito zangada, muito chateada. Ao mesmo tempo que eu estava falando tudo isso, eu pedia perdão a Deus porque eu sabia. Eu sabia que eu estava pecando contra Deus, lógico. E dando graças a Deus porque o Senhor hoje não age como Ele agia antigamente, né? Que por uma mentira, Ananias e Safira foram fulminados diante da presença do Senhor. E hoje nós vivemos assim um tempo de muita graça e misericórdia, porque nós podemos nos rasgar diante de Deus e ainda assim Ele tem misericórdia, né? E Ele teve misericórdia de mim ali naquele dia. E mesmo cheio de ira, de raiva, de tantas coisas feias dentro de mim, eu falei pra Deus tudo que eu tava sentindo. Eu passei a noite toda numa vigília, deitada no chão. Eu chorava, e eu só pedi uma coisa a Deus, depois de ter me rasgado diante dele e falado todas aquelas barbaridades, que o Senhor tivesse misericórdia de mim pela dor que eu estava sentindo e que Ele falasse comigo. Eu passei a noite inteira pedindo que Deus falasse comigo. E Deus não falou naquele momento. Mas no dia seguinte o Senhor... Eu vim pra casa, estava participando de um congresso. Eu vim pra casa, descansei. No final da tarde eu voltei de novo para a segunda parte. E Deus falou grande e poderosamente comigo ali naquela noite, na noite seguinte. E eu vivi uma experiência que eu não tinha vivido assim, tão forte, que Ele usou um grande homem de Deus que ministrou fortemente, e aquela palavra até hoje me anima. Muitas vezes quando eu estou cansada, desanimada, desacreditada, sem fé, aquela palavra até hoje ela me levanta. Então o que eu quero dizer é que se desnude diante do Senhor. Ele está pronto para te ouvir,
a sinceridade do seu coração, da dor, da falta de ânimo, da falta de fé, da falta de força. Tem uma passagem que diz que Jesus ele foi curar um menino, o pai do menino pediu a Jesus que o ajudasse, porque ele precisava da ajuda de Jesus para curar aquela criança que vivia endemoniada e era jogada no fogo e na água. E ele pediu a Jesus: Jesus, me ajuda. Se eu não tenho fé, me dá a fé que eu preciso. E muitas vezes eu me vejo nessa situação: Senhor, eu não sei se eu tenho fé suficiente para viver esse milagre, mas me dá a fé que eu preciso. Então, até isso o Senhor nos dá. Ele nos dá a fé que nós precisamos, a força que nós precisamos para dizer não ao pecado, para fugir da tentação, para vencermos as guerras, as lutas, as provações, enfim, né? Então, para finalizar, ele promete que após tudo isso, ele vai devolver a nossa sorte e que ele nos trará de volta a nossa casa. Ele vai restituir, ele vai mudar, vai transformar todas as coisas e vai principalmente cumprir a sua promessa, porque ele tem propósito, e se ele prometeu, ele cumpre, porque ele zela pela palavra dele. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Então basta que a gente se coloque diante dele, que a gente seja sincero, que a gente se desnude. Ele quer que você o conheça, como disse Jó, não apenas de ouvir falar, mas de que os seus olhos possam vê-lo. Ele quer ter intimidade com você, ele quer ter um relacionamento sincero contigo. Por isso que você está na situação que você está. Ele tem te chamado, ele tem te convidado, ele tem te atraído para ele. Então se desnude, esteja aproveitando a presença dele. E confie, porque ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E todas as coisas há um propósito. Em todas essas coisas há um propósito. Toda sua lágrima derramada. A palavra de Deus diz que quando a gente derrama lágrimas diante do Senhor, um anjo colhe as nossas lágrimas como pedras preciosas num odre, em um vaso onde elas ficam armazenadas. As nossas lágrimas, elas não são em vão. As nossas dores não são em vão. Deus cura, Deus sara, e aquelas cicatrizes um dia vão servir para alguma coisa. Então, isso conforta muito a minha alma. Quando eu vejo as dores, as lutas, as provações que eu tenho passado, tantas vezes eu nem entendo, como naquele dia. Naquela noite que eu passei a noite toda chorando diante da presença de Deus. Eu sei e conforta a minha alma. Não vai ser em vão. Um dia eu vou poder abrir a minha boca e contar e falar para uma pessoa: eu sei o que você está passando, porque eu passei pela mesma coisa. E você vai passar, vai conseguir, você vai sobreviver, porque eu sobrevivi, eu passei por isso. E eu sei que você vai conseguir, porque eu consegui. Em Jesus nós podemos todas as coisas. Então se alegre. Hoje você está passando por um momento muito difícil, mas um dia você vai entender por quê. Um dia, esse choro, essa dor, essa angústia, esse desespero vai fazer sentido. Porque você vai poder abençoar através da sua cicatriz a vida de uma outra pessoa ou outras pessoas. Nós precisamos confiar que Ele jamais perde o controle. Ele tem um propósito para todas as coisas. E como diz lá em Eclesiastes 3, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. E que o Senhor possa nos abençoar com a presença dEle, com essa sede de ter tempo com Ele, de ter intimidade com Ele. Que nós possamos acalmar o nosso coração sabendo que Ele jamais perde o controle. E que Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Todos os nossos dias já foram escritos. E se você acha que você está nessa situação porque você cometeu erros na sua vida, porque você está colhendo frutos, é verdade, muitas vezes nós estamos em situações difíceis porque nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, mas o Senhor não perde o controle, nem quando nós erramos, nem quando nós escolhemos o caminho errado. Ele não perde o controle. Então confia nesse teu Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Deus te abençoe.